prezados colegas fazendários, na área de tributação, a Procuradoria Fiscal, ela é um braço forte da arrecadação do município. Ela desempenha um papel fundamental na busca da autossustentabilidade financeira dos municípios. Principalmente agora, particularmente neste ano de 2012, quando houve uma brutal queda nas transferências do Fundo de Participação dos Municípios, onde 90% dos municípios brasileiros estão com problemas, a partir de setembro, em que pese a importância dos incentivos, dos benefícios que tem que se fazer para reaquecer a economia brasileira, que está apresentando problemas depois de alguns anos aí, no céu de brigadeiro, a partir de 2009, se tornou fundamental o incremento, a profissionalização de todas as carreiras que são ligadas à área fazendária, para que os municípios, que na verdade são o lado mais real da nação brasileira, que comparado ao município, o Estado e a União são apenas ficções legais, é aqui que a vida real acontece. O nosso município está apresentando números que são animadores e que mostram que o futuro alcançará marcas maiores ainda. Nós tivemos neste ano, orçamentariamente, como não implementado, cerca de 113 milhões de reais em decorrência da desoneração do IPI. Se não fosse a resposta da arrecadação, quando nós estamos virando no cômputo geral pouco acima de 10% descontada a inflação, nós estaríamos numa situação dramática, como vocês têm visto nas notícias de alguns municípios que nem conseguiram pagar o mês de outubro. E dentro dessa recuperação, desse incremento da arrecadação, a dívida ativa constitui um desafio, que é um desafio não só para os municípios, é um desafio para a própria União. Para vocês terem uma ideia, a recuperação no ano passado do estoque da dívida ativa da União foi de cerca de 1,2% do estoque da dívida do balanço do exercício anterior. E recuperações acima de 2% já são consideradas extraordinárias. O estado que mais recuperou foi o Rio Grande do Sul, com 1,7%, depois Santa Catarina, depois São Paulo. São Paulo recuperou, no ano passado, cerca de 130 milhões da sua dívida ativa, o estado de São Paulo. E nós aqui, há 3 anos, vemos mantendo uma performance que tem nos colocado, dependendo de como você coloca em relação a incluir multas e juros, entre 3,5% a 4,9% do estoque da dívida ativa do balanço. Então, é considerado extraordinário. Eu andei olhando por outros estados e municípios e penso que nós já estamos entre uma das melhores marcas do país. O que nós tornamos, não batemos São Paulo também, mas o que nos torna um grande desafio, porque manter a dívida ativa com uma arrecadação constante é um grande desafio. Ela pode dar gangorras, ela pode descer, como já aconteceu no passado. Esse desafio, mas hoje ela está se tornando a terceira grande fonte de arrecadação. Porque nós temos aí o ISS, o IPTU e em seguida temos a dívida ativa. Temos o ITBI também, que está se tornando também esse, dentro da marca, ele tem se mantido acima de 40% de arrecadação, embora em termos absolutos ainda não represente o peso que tem a recuperação da dívida ativa. Hoje a dívida ativa não tem dado saldo, mas ela tem mantido um patamar por cima, acima de 5% no acumulado, janeiro a novembro, descontada a inflação. E isso é extraordinário, porque é muito difícil. Eu, nas reuniões que eu tive na Brasf, eu vi os secretários lá praticamente jogarem a toalha em relação à dívida ativa.
até disse que algumas soluções que outros tiveram, municípios, Estado, de fazer aquela depuração da dívida, de diminuir o estoque da dívida ativa de uma forma radical, 5 anos depois, aquilo que se diminuiu volta a subir. Realmente se tem problemas crônicos em relação à dívida ativa. É um constante, talvez o que nós conseguimos aqui foi apenas fazer um equilíbrio entre o lado do braço da cobrança judicial, da cobrança onde você vai atrás com todas aquelas ferramentas, e o outro lado que é da cobrança amigável. Esse equilíbrio que talvez esteja nos dando essas marcas. E recentemente, agora, coisa de um mês atrás, foi colocada uma ferramenta de simplificação, que foi colocar na internet o parcelamento em 3 vezes, mas principalmente porque a informação sobre suas pendências. Antes de tudo, o contribuinte, tendo mais rapidamente essa informação, tem condição de decidir. Até o mercado imobiliário da cidade pode ser beneficiado quando essa informação chega rápido, porque a gente tem condições de colocar no negócio e a transação sair mais rápida, e também aí de tabela você vai ter PPI bem mais rápido. Esse foi muito interessante, essa ferramenta. Eu até estava outro dia, porque a Cibesa deve, nesse final, agora de ano, ainda se tornar a autoridade certificadora digital. E estava o presidente nacional do CEP no lançamento do espaço de atendimento e certificação digital, e estávamos conversando sobre a ferramenta, e eu, brincando, disse que eu tinha pedido alguma coisa simples, alguma coisa popular. E daí disse, nada parecido com o que a Receita tem feito, assim, tendo que precisar de certificação digital. Mas, na verdade, a gente sabe que para o IPTU, para a dívida tributária, tem condições de fazer isso. Claro que para a PJ, ele tem um problema de sigilo fiscal na fase pré-dívida ativa. Mas, para não me alongar mais, eu gostaria de parabenizar todos vocês por essa grande conquista. Aqui é a doutora Denise, Rafael e seus colegas, a doutora Fátima, que esteve com vocês por cerca de 2 anos e hoje está, eu sei que eu tirei ela daqui, e ela está desenvolvendo um outro trabalho, mas é isso mesmo, quer dizer, é sempre, a mão de obra é sempre, o fator humano ele é sempre mais raro, né? E justamente quando as dificuldades são maiores é que o fator humano se torna muito mais importante. Então eu vou voltar a fazer uma comparação que eu fiz no ano de 2008, quando houve também uma grande reforma da dívida ativa. São milhares de processos, são milhares de cobranças, e vocês são poucos, muito poucos do que outras estruturas, Estado, União. Mas comparando aquela saga lá da Grécia, os 300 de Esparta contra milhares de peças, vocês fizeram um trabalho extraordinário. Parabéns. E um Feliz Natal para